Fala aí pessoal, Bruno Machado na área e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Quanto tempo eu vou ter que estudar até passar? Considerando aí a área fiscal, a área de controle. A gente não tem uma bola de cristal, não existe um número mágico, mas a gente vai chegar até uma estimativa. Mas antes a gente tem que conversar sobre as variáveis desse processo todo. Qual é a sua bagagem? De onde você veio? Quais são os seus conhecimentos? Lá no seu banco da escola, você mandava bem em português, em exatas, ou era aquele que fazia só o suficiente? Ou passou se arrastando? Ou então mesmo na sua faculdade. Ah, o cara é formado em Direito, mas ele se formou em Direito no bar. Por outro lado, também tem uma pessoa que é formada em Contabilidade, mas sempre teve muita dificuldade com leitura e até mesmo com exatas. Então a gente vê que existem aquelas formações que já trazem uma preparação, ajudam sem dúvida alguma, não resolvem todo o problema. Elas tratam de parte do conteúdo e muitas vezes essa formação ela trata desse conteúdo com um enfoque bem diferente daquele que a gente vê aí no nosso meio. Quantas vezes a gente já não viu aluno formado em Direito, entrava já querendo seguir os programas expert e só tomava paulada, né? Da mesma forma também TI, Economia, essas formações que são afetas à área fiscal, à área de controle e te habilitam, inclusive em alguns concursos que exigem essas formações. E é natural também que uma pessoa formada em odontologia, fisioterapia, área da saúde, biológicas, etc., ela não vai ter tanto conhecimento aplicável de imediato nessa área, mas isso também não é um problema, né? Quantas pessoas ali na engenharia ou mesmo da medicina, e a gente tem aluno de medicina, essas pessoas estudaram muito e talvez a principal habilidade que ela tem é a capacidade de estudo por longos períodos, longos e intensos períodos. E é justamente o nosso próximo assunto. Por quanto tempo você consegue estudar seguido? Pô, porque também não adianta a gente falar assim, cara, consigo estudar 10 horas e essa é a minha estimativa, porque é o tempo que eu tenho livre e é assim que eu vou estabelecer a minha rotina e tudo mais. Não, a gente tem que saber quanto tempo você de fato consegue estudar, não quanto tempo você tem de tempo livre, digamos. Inclusive, tem muita gente que trabalha, estuda 4 horas e pessoas que não trabalham estudam 5, 6, sabe? E a diferença não é tão expressiva assim. Agora, claro que se você estuda 1 ano, 5 horas por dia, o seu somatório de esforço vai ser menor do que aquele de uma pessoa que estuda 2 anos, 2 horas e meia por dia. Porque na realidade, no nosso meio e no estudo no geral, nossa cabeça funciona como um balde furado. A gente tem que encher mais rápido do que ele esvazia. Então, é esperado que uma pessoa que consegue encher esse balde mais rapidamente, ela tenha um escoamento menor desse conteúdo, desse conhecimento. Logo, uma pessoa que estuda pela metade das horas diárias, muito provavelmente ela vai estudar por mais do que o dobro do tempo no somatório total. Quais são as suas exigências? Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente vê pessoas que estão dispostas a fazer prova em qualquer lugar do país. Ou então fala, não, mas peraí, meu negócio é Nordeste. Ah, não, eu não consigo ir para o Norte, eu tenho que ficar no Sul ou Sudeste. Então, existem esses requisitos, normal, mas existem também requisitos assim, cara, eu não posso sair do meu estado, eu tenho que ficar o mais perto possível da minha família. E a minha família é uma cidade do interior que teve concurso no ano passado. Você começa a ver um perfil de exigência que às vezes vai transformar a sua aprovação numa missão um pouco mais difícil, um pouco mais complicada e também um pouco mais distante, por assim dizer. A gente nunca sabe exatamente, né, o momento em que vai sair aquele edital. Afinal de contas, você não faz prova todo fim de semana até passar. E essa é uma questão muito importante. Depende muito de quando vai sair esse edital. Dependendo do momento em que sair esse edital, como é que vai estar a sua preparação de fato? Esse edital, se você já escutou falar a respeito dele, ele tá para sair, bom, talvez seja tarde para você começar a estudar agora. Pode até ser que esse edital, essa prova, te auxilie bastante na sua formação como um concurseiro da área fiscal, né, como um candidato forte mesmo, mas muito provavelmente não vai ser nela que você vai passar. Outra coisa também que é muito importante é saber lidar com as frustrações que você certamente vai encontrar pelo caminho. Quantas pessoas não começam, inclusive, estudando para uma prova que já está à vista, um edital que está na cara, é inclusive da cidade dele, do estado dele, toma uma paulada nesse edital e aí demora mais 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, quem sabe, para voltar a estudar com força e confiança, se envolver novamente com esse processo. Isso também influencia muito nas suas condições de aprovação no curto, no médio prazo. E se você atravessar também uma seca de concursos,
pode ser que aconteça. Existem alguns artigos aí, inclusive do Eduardo Frambach, ele tem um artigo bem legal que fala sobre os concursos municipais e estaduais em época de eleição e como essa dinâmica funciona. De qualquer forma, pode ser que você atravesse um momento em que os concursos do seu interesse são mais escassos. Naturalmente, isso vai alongar um pouco o tempo da sua preparação até a aprovação desejada, se você não estiver disposto aí a fazer outros concursos da área que surgirem aí pelo caminho. Outra coisa que é muito interessante também é justamente a sua condição de seguir acompanhado por uma consultoria, porque de fato isso vai facilitar várias etapas do processo. E nem de longe estou aqui para falar que seria impossível seguir ou conseguir uma aprovação sem uma assessoria como essa. De toda maneira, hoje a gente já tem conseguido aí alguns concursos com 60%, 70%, 75% dos aprovados são da Guruja, né? Então a gente fica muito satisfeito, é massa demais, conseguimos montar um time muito, muito forte e os alunos estão super bem preparados. Então, com certeza, é essa conjunção de fatores aí. Mas se você tem condição, então, de contratar um serviço especializado dessa forma, pode ter certeza que isso vai te ajudar bastante. Bom, mas e aí? Depois de toda essa coisa que a gente já passou por aqui, né? Fizemos essa análise, essa conversa toda. Quanto tempo geralmente leva para a galera chegar num estágio assim, de boa competitividade? Uma pessoa que estuda ali suas 4 até 5 horas por dia, com uma folga por semana, mas assim, sempre constante, ciente do processo e aceitando esse processo, atento às oportunidades de melhoria no seu caráter, na forma como você lida com a sua própria rotina, na forma como você reage às vezes às frustrações, ou seja, aquele comprometimento com a melhoria pessoal mesmo, que inclusive influencia muito, muito mesmo, viu, pessoal? A gente fala sobre isso nas nossas lives de véspera de prova. Todas essas nossas participações e, digamos assim, as nossas intervenções, elas geralmente tocam nesse assunto. Considerando tudo isso, uma pessoa como essa que eu descrevi aqui, geralmente em 2 anos ela tem condição de ser aprovada numa prova. Mas qual prova? Será que é aquela que realmente ela deseja? Tem muita gente que, ao chegar ali nos 2 anos, atinge aquele nível ótimo de preparação, ou quase lá, e a partir dali começa às vezes se frustrar porque achava que estava muito perto, que estava já batendo os 2 anos, ou acabou de passar os 2 anos, e aí a pessoa fala, bom, meu tempo já deu e ainda não aconteceu. E aí pode ser que ao longo do tempo ela gaste mais 2 anos, não evoluindo, mas mantendo o conhecimento que ela tem. E muitas vezes até perdendo um pouco desse conhecimento, perdendo um pouco da calibração, e a vida anda, muita coisa pode acontecer. Então vejam que esse tempo, ele depende de muita coisa. Se você fizesse prova todo fim de semana até ser aprovado, pode ter certeza que não duraria, provavelmente, os seus 2 anos. Seria mais rápido, mas também depende de quantas vagas o concurso que você quer fazer. Isso influencia diretamente também as suas chances de aprovação, porque com 1 vaga, 2, 3, 4, ainda que a carreira tenha muitas vagas, você não pode nem escorregar. Porque uma questão ali é cruel. Se o conteúdo do edital que veio, ele é próximo ao que você domina ou tem as suas distâncias. Afinal de contas, se vem TI bem pesado e você ainda está engatinhando em TI, por mais que aquele edital seja o seu queridinho, talvez não vá acontecer ali. Mas pode ser que aconteça também. Mas alguns editais também trazem conteúdos alheios ao seu domínio, e aí quanto tempo mais você já tiver de estudo, de bagagem, provavelmente você vai ter mais condições de atacar esses editais que trazem os conteúdos um pouco aleatórios. Se você já começa querendo conciliar a área fiscal e a área de controle, tudo de uma vez, provavelmente você vai dobrar, quem sabe até triplicar esse prazo aí, porque é muita coisa. E essa de conciliar desde o começo é uma lenda que a gente já cansou de ver ela sendo contada, porque na verdade essa hipótese de conciliação ela vem com a sua construção de bagagem. Quanto mais você for experiente, você já estudou tudo e mais um pouco, e aí você pega mais uma coisa para estudar e tudo mais, abrevia o esforço que você teria para atacar um edital, ainda que você já não veja aquele conteúdo há alguns meses. Se você chegou a ver lá atrás, fez um estudo decente, compôs ali suas anotações ou não, enfim, se você já passou por aquilo ali, pode ter certeza que vai facilitar bastante a sua próxima experiência. Tem gente que é aprovado em 1 ano, 1 ano e meio, bom, certamente você vai ver vários casos como esse. Pessoas que são aprovadas com 2, 3, são frequentes, mas tem muita gente boa que já estava pronto ali com seus 2 anos. Decisões e rumos da vida, experiências com as provas, às vezes a pessoa não fica atenta justamente com
a experiência que ela tem diante de uma prova, como ela se comporta diante da prova, naquela hora H, faz um estudo maravilhoso, sabe tudo em casa, mas lá na hora da prova, quando o jogo realmente está acontecendo, ela não consegue se controlar ou se portar bem diante daquele desafio. Isso também faz com que pessoas excelentes, com bagagem assim, muito acima da média, acabem elevando o tempo até chegar à sua aprovação. Muito provavelmente a sua aprovação ela vai acontecer onde ela tem que acontecer. Então, se você ainda não foi aprovado e está ali meio que batendo cabeça, está convicto de que a sua decisão é de fato estudar para a área fiscal, área de controle e ser aprovado nela, eu acho que o momento em que você for aprovado, a hora que você for nomeado, e a hora que a sua vida se der ali naquela cidade e naquela experiência, em algum momento você vai estar convicto de que, de fato, aconteceu o que deveria acontecer e levou o tempo que deveria levar.